Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Me chamo Carlos Alexandre e esse é o canal Jesus Cura. Hoje eu falarei um pouco sobre os demônios sexuais, conhecidos como os íncubos e súcubos. Hoje eu explicarei um pouco sobre esses demônios, como eles atuam, como a gente deve se proteger, aonde eles estão, tá? Então hoje eu falarei um pouco sobre esses demônios sexuais que existem e muitas pessoas acabam não tendo esse conhecimento, não sabendo que eles existem, não sabendo aonde eles se encontram, como eles trabalham. Então hoje eu falarei um pouco sobre isso. Então vamos lá. Íncubos e súcubos. Os íncubos são os demônios sexuais que têm a forma masculina que eles atacam principalmente pessoas que gostam do sexo masculino, mas ele pode atacar qualquer pessoa, mas principalmente das pessoas que gostam do sexo masculino. Os súcubos já são os demônios sexuais que geralmente, né, eles têm a forma feminina, que ele atacam pessoas que gostam do sexo feminino. Como que eles funcionam? Então, os íncubos e os súcubos, eles trabalham praticamente durante a noite, né? Eles são os demônios noturnos, basicamente, que eles nos atacam durante o nosso sono. Ele pode atacar a gente através de um pesadelo, né, ou um sonho, ou através de uma paralisia do sono, né, que o pessoal conhece muito. Eu nunca tive, mas tenho bastante sonhos, mas eu sei como é que funciona. Então, como que eles atuam? Esses demônios, eles são demônios de baixa frequência, né? Esses demônios a gente pode encontrar em lugares como boates, motéis, pornografia, né? Pessoas que consomem muita pornografia descontrolada acaba atraindo esse tipo de energia, esse tipo de demônios, né? Swings, casas de swing, bordéis, sabe? Então são basicamente esses lugares que eles frequentam, né? Onde tem uma baixa frequência, onde são lugares onde tem fornicação, adultério, sexo descontrolado. Então é basicamente nesses lugares que eles atuam. E como é que funciona? Por exemplo, você que gosta de uma balada, gosta de beber, gosta de frequentar um bordel, gosta de consumir pornografia, gosta de se masturbar descontroladamente. Então esses demônios, eles nos atacam nesses momentos. Esse momento que a gente está nesses lugares ou fazendo esse tipo de coisa, a nossa frequência espiritual ela se abaixa. As nossas proteções espirituais ela dão uma baixada. Então, quando a nossa frequência espiritual, quando a gente está sem essa proteção, esses demônios se aproximam da gente. Por quê? Esses demônios, eles se alimentam, né? Eles são, como posso dizer assim, eles são vampiros espirituais. Então eles sugam da nossa energia sexual, a nossa energia vital, a energia sexual, que é uma energia muito forte, é uma das mais fortes, porém, porque através dessa energia, a gente consegue gerar uma vida, um ser humano. Então, é uma energia muito forte. Então, eles se alimentam dessa energia. E quando a gente está sem as nossas guardas espirituais, eles nos atacam e a gente nem percebe. Como que a gente pode perceber se a gente está ou não sendo atacado por um íncube ou por um súcubo, né? Que são os demônios sexuais? Geralmente, eles nos atacam no sono, basicamente, né? A gente, quando frequenta esses lugares de baixa frequência, onde tem esse tipo de coisa, eles se aproximam da gente e a gente acaba levando para dentro de casa, para dentro do nosso quarto. E quando a gente pega no sono, a gente começa. Eles atuam. Como que eles atuam? Sabe aqueles sonhos sexuais que você sonha que está fazendo sexo com outra pessoa, que você está numa balada, que você está num bordel, fazendo qualquer tipo de relação sexual, é aí que eles nos atacam. A gente acha que é só um sonho, mas não é um sonho comum. Esses demônios, durante o sono, do nosso sono, eles podem, na verdade, eles se transfiguram em pessoas que você conhece,
pessoas que você sente atração sexual, aquela pessoa que você acha atraente, que você sente um desejo sexual, esses demônios, tanto, né, pode ser do sexo masculino ou feminino, eles vão ter aquela aparência. Por exemplo, você que é homem, que tem esse tipo de sonho, geralmente esse demônio vai, na verdade, quem ataca os homens são os súcubos. Os íncubos também pode, mas geralmente são os súcubos, que são os demônios em formatos femininos. Então, durante o sono, ele ataca. E você acha que está ali tendo um sonho bom? É um sonho bom, sim, porque você está ali naquela energia sexual, você está transando, você está desfrutando daquilo. Então, geralmente ele vai se apresentar, esse demônio vai apresentar da forma que tu quer, da forma que tu sente atração, da forma de uma pessoa que você deseja, uma pessoa que você gostaria de ter uma relação sexual. Pode ser um estranho, pode ser alguém conhecido. Ele vai se transformar naquilo que tu quer, naquilo que tu deseja. Então é através disso. Você está ali transando, né? Espiritualmente, achando que está transando com um ser humano, alguém que tu queira, e na verdade não é. São demônios transfigurados, sabe? Ali alimentando da tua energia sexual, sabe? Tu pode ter pesadelo com isso, tu pode ter só sonhos normais, ou tu pode ter uma paralisia do sono. Você pode acordar durante um sono e ver aquela entidade em cima de você, sabe? Transando com você, com aquela aparência que pode ser que quando você acorde esteja com aquela aparência que já estava no sonho, ou não. Você pode ver o próprio demônio em cima de você, transando com você e às vezes você não consegue nem se livrar daquela situação, porque a paralisia do sono, você está ali parado, está de olho aberto, está visualizando tudo, porém não tem controle do corpo, você está paralisado. E se você acorda nessa situação, o que eu peço? Reza um Pai Nosso, tenta afastar aquele tipo de energia, chamando Deus para perto de ti, o nosso Senhor Jesus Cristo. Peça que Ele elimine aquele tipo de pensamento, que Ele encaminhe aquela alma para o inferno, porque essas almas não é para estar aqui nos atacando. O lugar deles não são aqui. O lugar deles é no inferno. Mas como o ser humano peca, o ser humano vai e frequenta esses lugares, faz certos tipos de coisas que não nos convém, que não é interessante para nós, eles se aproximam e às vezes tu nem percebe. E às vezes está ali num sonho, aquele sonho que é bom, não vou dizer que não é, é bom, já passei por muito isso, até eu ter o discernimento que eram os íncubos e os súcubos que estavam me atacando, e tu acha aquilo normal, mas aquilo não é normal. Tu acha que é só um sonho comum, mas não é um sonho comum. É um ataque espiritual muito forte. Aquele demônio quer sugar a tua energia. E quando você acorda cansado, você acorda sem energia, você acorda para baixo e tu não entende o porquê daquilo. Se no dia anterior tu estava muito bem e agora tu acordou, tá sem energia nenhuma, por quê? Porque os demônios sexuais sugaram toda a tua energia durante o sexo, durante a noite. E é por isso que tu se sente cansado, às vezes sem vontade de trabalhar, sem apetite sexual, sem vontade de transar com o teu parceiro, a tua parceira. Por quê? Porque a tua energia já foi toda sugada, sabe? Tu não tem mais energia para nada, sabe? Então, às vezes, tu pode estar criando uma situação onde pode estar, querendo ou não, vai estar influenciando o teu casamento, o teu namoro, sabe? A tua vida sexual com o teu parceiro, com a tua parceira, e você nem percebe, sabe? Por quê? Porque você está sonhando achando que é simplesmente um sonho, mas é um ataque espiritual. E esses demônios, eles são muito inteligentes, eles te estudam, eles sabem do que tu gosta, sabe como te atacar e sabe como se transfigurar para você cair nessa cilada. Porque é uma cilada, não é uma coisa divina, não é uma coisa de Deus. É um ataque de demônios, demônios muito fortes, demônios perversos, que querem te destruir, querem acabar com o teu casamento,
querem te levar para cometer o pecado, querem que tu frequente baladas, motéis, casas de swing, bordéis, escutam música de baixa frequência, de baixo escalão, sabe? Pornografia, que tu se afunde na pornografia, porque tu que na verdade consome pornografia, com esse tipo de ato, eles conseguem se aproximar cada vez mais. Eles conseguem ficar ali em cima de você, te influenciando, e tu não consegue mais sair daquilo, porque é difícil ter esse tipo de comportamento, esse tipo de vícios sexuais, é muito difícil de sair disso. Aquelas pessoas que têm vícios sexuais, que gostam de sexo o tempo todo, basicamente são demônios que estão ali influenciando ele. Até mesmo aquelas pessoas que não transam, que não se masturbam, que não têm nenhum tipo de energia sexual, eles também se aproximam. Por quê? Porque a tua frequência sexual está desequilibrada, sabe? A gente precisa ter essa movimentação sexual, sabe? O correto é tu fazer com uma pessoa bacana, com uma pessoa que tu gosta, uma pessoa que tu é casado, com uma pessoa que tu namora. Mas tem gente que transa com qualquer um e você não conhece a outra pessoa. Geralmente a outra pessoa já também traz os seus problemas sexuais, seus problemas espirituais. Então, quando tu transa com uma pessoa que você não conhece, está só transando, por transar, você acaba absorvendo toda a energia daquela pessoa. Então aquela pessoa fica no teu corpo por 7 dias. Aquela energia daquela pessoa que tu transou fica no teu corpo durante 7 dias. E tu nem sabe, sabe? Tu tá ali transando, achando, tu só ali tendo uma experiência sexual. Na verdade não, tu tá se sujando. E essas energias tu leva para dentro da tua casa, para dentro do teu quarto, aonde coisas começam a acontecer que tu nem entende de onde que vem, mas é disso, sabe? Então, a gente tem que se prevenir, se prevenir, se prevenir. Como tu pode se prevenir de ataques espirituais, sexuais? Se você está tendo esse tipo de problema, antes de dormir, reza um Pai Nosso no teu quarto, leia o Salmo 66, sabe? Que tu vai ter uma proteção espiritual. Peça para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua proteção. Peça que tire da tua mente o vício, que tire da sua mente os pensamentos excessivos em sexo, em pornografia. Não vou dizer que isso é ruim. É bom, faz parte do ser humano. A gente precisa se relacionar sexualmente de vez em quando. Não é pecado tu querer se masturbar, principalmente para quem é solteiro. Nós temos necessidades, mas o problema é o excesso, sabe? Então tu pode fazer tudo o que tu quer, mas nem tudo nos convém, sabe? Não é, de vez em quando, ter uma masturbação, ver um sexo numa tela de computador. Isso não é pecado. Só que o problema é que tu começa uma vez vendo pornografia por semana, quando vê tu já está 2 vezes por semana, quando tu vai ver tu já está vendo pornografia todo dia, quando tu estás vendo, tu já está se masturbando todos os dias, 1, 2, 3 vezes. Por quê? Tu tá sob influência desse tipo de energia, e é tudo o que eles querem, é sugar, é drenar a tua energia, para que você não tenha vontade de ir trabalhar, que tu não tenha vontade de se relacionar com outras pessoas, de sair de dentro de casa, de ter relação sexual com teu parceiro, com tua parceira, porque tu não tem mais energia. Esses demônios já sugaram tudo de ti. E tu fica naquela energia que pode te levar para uma depressão. Da depressão pode ter pensamentos suicidas. Do pensamento suicida, esses demônios podem fazer você tirar sua própria vida. E você fazendo isso é tudo o que eles querem. Você fazendo isso, você vai ser recrutado para trabalhar para eles. Você vai virar um obsessor sexual, como eles, sabe? Tu tá indo para o inferno sem querer, às vezes sem saber que aquilo que tu faz, que tu começou genuinamente, vou só ter ali um prazer momentâneo,
aquilo tá cavando tua cova, aquilo tá te levando para o inferno, e tu nem percebe, sabe? Então esses demônios, eles são reais, eles são vivos, eles estão aqui no nosso dia a dia. Eu, depois que eu aceitei Cristo, eu venho sido atacado por esse tipo de entidade. E eu não sabia. Como eu estou solteiro há 1 ano, né? Larguei a pornografia, a masturbação, estava sonhando e achando que era só um sonho normal, sexual, por não estar fazendo, por não estar tendo esse tipo de relação. E eu descobri assistindo um vídeo no YouTube, né? Um podcast, que eu estava sendo atacado por esses demônios. E depois que eu tive esse discernimento, esse conhecimento, nos meus próprios sonhos, quando eu estava tendo esse tipo de relação, eu orava, pedia para Deus me proteger durante o sono, eu expulsava esse tipo de demônios em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso foi me libertando dia após dia, até chegar um momento que eu tive um ataque espiritual sexual tão forte, mas tão forte, que no outro dia eu estava praticamente voltando os meus sintomas de depressão, que eu já tenho. Por quê? Porque eu faço uso de medicação para tratar a minha depressão e a minha ansiedade, e estava voltando tudo de novo, mesmo eu tomando medicação, e eu não sabendo o porquê. E era isso. Depois que eu tive o discernimento, a partir do momento que a gente tem o discernimento, que a gente ora, que a gente expulsa esse tipo de demônios, eles nos deixam em paz. E hoje eu posso dizer que eu estou liberto desse tipo de sonho, desse tipo de demônio que estava sugando toda a minha energia. Eu não estava tendo energia nem para trabalhar, nem para sair dentro de casa, porque eu estava acordando, vamos dizer, feliz pela experiência que eu tive, porque é bom, não vou dizer que é ruim, é muito bom, porque eles fazem o que tu quer, eles te estudam, então eles te apresentam da forma que você quer, então, nossa, são sonhos muito bons, mas aquilo não é real. Aquilo é um ataque espiritual. Sonhos sexuais, não vou dizer todo sonho sexual é um ataque espiritual, porém quase todos são. Só que a gente não percebe. A gente está ali usufruindo, desfrutando aquele sonho, achando que é uma coisa boa, mas não é. É só um ataque espiritual. Tá? Então, eu venho aqui hoje, através desse vídeo, informar as pessoas, tá? Que esses demônios sexuais, eles existem, eles têm nome, tem um jeito certo, né, de eles nos atacarem, tem lugares onde eles estão, a gente frequentando esse tipo de lugares, a gente acaba atraindo esse demônio para perto da gente, a gente leva para dentro de casa, esse demônio vem para destruir, sabe? Esse demônio vem para acabar com a nossa relação de marido e mulher, de namorado, relação sexual. Esse demônio vem para trazer intriga para dentro de casa, sabe? Nenhum demônio quer o nosso bem, ele quer o nosso mal. Eles vieram para destruir, para matar, sabe? É isso que eles querem. Porque se eles conseguem nos matar, eles conseguem uma alma para trabalhar para eles. Porque a gente vai para o inferno, isso é a certeza. Indo para o inferno, você vai ser torturado, você vai ser doutrinado, e sem que, mesmo não querendo, você vai ser obrigado a se tornar um tipo de obsessor que se alimenta desse tipo de energia para poder se sentir vivo, para poder se sentir basicamente vivo, para poder usar essa energia para fazer o mal, sabe? Porque a energia sexual é a energia mais forte que tem, é a energia capaz de gerar uma vida. Foi através de uma relação sexual, a energia sexual que eu nasci, que você foi gerado, que todos nós nascemos, sabe? Então, isso é real. Então a gente precisa ter esse tipo de precaução. A gente precisa rezar, orar, estar limpo, né? Não falar, ai, mas eu rezo, eu peço, mas o teu coração tá limpo, o teu coração tá, é isso que ele quer, não adianta rezar se não é isso que tu quer. Tu tem que ter essa mudança interna. Tu tem que entender que aquilo existe, tens que entender que aquele tipo de ato causa consequências.
E isso é difícil de a gente mudar, principalmente quem já está no vício. Quem já está ali no vício há muito tempo de pornografia, de adultério, de fornicação, sabe? Tudo relacionado ao sexo. É difícil sair disso. Por quê? É algo bom. Se fosse ruim, ninguém estaria nessa situação. Sexo, todo mundo gosta, basicamente todo mundo já fez, sabe? A gente tem a nossa necessidade fisiológica, sexual, é uma coisa do ser humano, só que a gente tem que ter o controle, não pode ser uma coisa desfreada, sabe? Tem que ser uma coisa ali que tu faça com consciência, porque tudo que é desregular, tudo que é desregularizado, né, na gente, nos faz mal. E o sexo é uma coisa dessas, sabe? É uma coisa que a gente não tem como se livrar disso. O ser humano foi constituído através do sexo, através dessa energia sexual. Então a gente precisa ter discernimento que esse tipo de espírito existe, sabe? E a partir do momento que a gente tem esse discernimento, esse conhecimento, a gente consegue mudar. A gente consegue, sabe, expulsar esse tipo de demônio. A gente consegue se limpar, principalmente por dentro, principalmente o nosso coração, que é por onde Deus atua, é onde a nossa fé trabalha, onde ela está. Então a gente precisa estar limpo por dentro. Não estou dizendo, não façam isso, não façam aquilo, não é isso. Faça com moderação. Antes de fazer qualquer coisa, tu precisa pensar, é necessário eu fazer isso? Vai me edificar? Vai ter alguma mudança para o meu bem-estar? Se não tiver, não faça. Pensa sempre nisso. Qualquer coisa que tu for fazer, não só sexualmente, qualquer coisa, tu pensa assim, isso vai me ajudar de alguma forma, isso vai me edificar, isso vai me trazer um conhecimento, isso vai trazer uma mudança. Se não fazer nada disso, não faça. Porque se tu fazer, tu vai estar se prejudicando, tu vai estar pecando, sabe? E é tudo que eles querem. Eles querem te destruir, te destruir, te destruir. Porque te destruindo, você não vai a Deus, você vai a eles. Você vai seguir Lúcifer, Satanás, o diabo, né? Então, se você está limpo e você está no caminho de Deus, você vai para a luz. E eu acho que é isso que todo mundo quer. Todo mundo quer ir para a luz, todo mundo quer ir para perto de Deus, sabe? Todo mundo quer ir para o céu. Não, tem aqueles que não querem porque já estão desviados, tem algum transtorno ali, psiquiátrico, alguma coisa, que eles não estão nem aí, não têm consciência, sabe? É esse tipo de pessoa que eles mais atacam. Por quê? Se você não acredita em Deus, se você tem um problema psiquiátrico, não sabe o que está fazendo, é tudo o que eles precisam, vocês já são deles, e tu nem sabe. Tu acaba trabalhando para o diabo sem saber. E muitos acham que estão fazendo bem, fazendo a coisa certa e não estão. Por quê? Não têm consciência, não querem mudar, são orgulhosos, acham que estão acima do bem e do mal, mas não é assim que funciona o mundo espiritual. Tudo que a gente faz aqui tem consequência. E a parte sexual é onde eles mais atacam, porque todo mundo pratica, todo mundo faz, todo mundo tem desejo sexual, todo mundo pensa, sabe? Todo mundo sonha. Então ele consegue atingir todo mundo, a gente querendo ou não. Só que a gente precisa se proteger, precisa rezar, precisa orar, a gente precisa estar perto de Deus, sabe? Então é só através disso, estando na luz, que a gente consegue sair desse vício, desse tipo de ataque espiritual. Quem conhece o espiritual e acredita, sabe que funciona. Sabe que eles têm influência sobre nós. E se a gente não estiver vigiando, a gente cai. A gente peca, sabe? Então, diante de tudo isso, diante de todo esse alerta, eu quero dizer para todos que ainda existe uma possibilidade de a gente ser resgatado para o caminho dos céus, sabe? A gente só precisa querer e precisa mudar. E mudar é difícil, eu sei, eu estou passando por isso, sabe? Eu me converti ao cristianismo, ao Cristo, basicamente, né? Ao cristão, né? Estou seguindo
o evangélico é onde eu mais me encaixei, sabe? E eu precisei fazer renúncias, porque eu vi que eu estava, vamos dizer, pecando. Eu estava numa situação que não estava agradável e confortável para mim, sabe? Só que eu precisei ter esse despertar espiritual, sabe? Eu fazia coisas que hoje eu não me orgulho, sabe? Que não era certo, principalmente sexual, onde eu era mais atacado, né? Nas drogas. Na verdade, eu nunca fui usuário de drogas. Eu usava maconha, né? Usei por uns 5, 6 anos maconha e usava, tipo, drogas recreativas onde eu frequentava baladas, baladas eletrônicas, rave, onde tem muito desses espíritos sexuais e eu não sabia. E aquilo estava me afetando de uma forma que eu praticamente estava viciado em pornografia, em masturbação, em sexo, porque a gente sabe que no Brasil é fácil a gente conseguir tudo isso. A gente consegue de graça, a gente consegue pagando. Então tem lugares onde pode fazer esse tipo de coisa. Então é muito fácil no Brasil a gente pecar, principalmente na questão sexual, porque é muito fácil o acesso. A gente liga a TV, a gente vê sexo, cena de sexo explícito, cenas vulgares, sexuais, sabe? A gente sabe que o nosso país tem esse problema, sabe? E os demônios sexuais amam o Brasil, porque é o país da, vamos se dizer assim, da pornografia. É um país que consome muita pornografia, é um país onde tem muito problema de traição, de fornicação, onde tu tem o acesso muito fácil a sexo, a pornografia, a prostíbulos. O que mais tem no Brasil são prostíbulos, então é muito fácil. E depois que tu entra, para sair é muito difícil. A gente sabe que é difícil. Você que está em casa, que está passando por esse tipo de situação, tu sabe que é difícil. É difícil, é difícil, é difícil. Por quê? É algo prazeroso, só que é algo maléfico, que a gente faz achando que, tô ali, tô me satisfazendo, mas aquilo está te sugando, está te sujando internamente, teus pensamentos, sabe? Então a gente precisa ser liberto disso. E quem pode nos libertar de tudo isso é Jesus. Ele é o caminho. Ele é o nosso único Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo e Jesus Cristo. É através dele que chegaremos aos céus. Que é através dele que chegaremos a Deus. Ficaremos mais perto deles. Então a gente precisa ter esse despertar de consciência, sabe? A gente precisa ter esse discernimento. E hoje é o momento. Através desse vídeo, eu tenho certeza que eu vou atingir muitas vidas. Muita gente vai assistir esse vídeo, muita gente vai ser tocada por esse vídeo, vai se identificar com o que eu falei, sabe? Então eu peço que vocês assistam esse vídeo, que vocês compartilham, que curtam, porque você curtindo esse canal, comentando, o YouTube vai entender que está sendo visto, daí vai ser propagado esse vídeo para mais pessoas, sabe? Então mais pessoas terão conhecimento desses demônios sexuais, os íncubos e os súcubos, sabe? Então, íncubos são os demônios do sexo masculinos e os súcubos são do sexo feminino. Então a gente precisa saber que eles existem, que eles atuam. Eles atuam no nosso dia a dia, a gente nem percebe. Então, tu tendo esse conhecimento, Deus vai te ajudar, Jesus vai te ajudar, o Espírito Santo vai te ajudar. É através deles que seremos ajudados, é através deles que teremos uma mudança de comportamento. Porque se a gente não mudar, infelizmente, não tem uma luz no fundo, porque isso vai te levar às trevas, infelizmente. Não tem o que fazer, sabe? Então, através de tudo que eu falei, não quero ficar muito repetitivo, porque eu basicamente já falei como eles atuam, como é que funciona. Então é isso, a gente só precisa nos vigiar. Então, diante de tudo isso, eu quero rezar um Pai Nosso, eu quero pedir para você que reze junto comigo, ou quando estiver dentro do seu quarto, reza um Pai Nosso, leia o Salmo 66, sabe? Vai te ajudar, porque essas entidades estão no teu quarto. Consagra a tua cama, reza um Pai Nosso,
sabe? Consagra a tua casa, consagra o teu quarto, onde a gente dorme, porque o quarto é onde a gente tem um momento de relaxamento, onde a gente dorme. Então, ali a gente está no quarto, a gente está vulnerável durante o sono. Se tu não pede a proteção divina, quem vai se aproximar é o demônio. E o demônio é tudo o que tu quer. Ele não quer que tu reze. Ele quer que tu chegue ali e durma. Porque tu não rezando, ele te ataca com muita facilidade. Então vamos rezar, vamos orar antes de dormir, reze, reze, reze. Fale com Deus, sabe? Não sei rezar, não sei orar. Converse com Ele, explique a situação. Ó, meu Senhor, estou passando por isso, por isso. Como o Senhor pode me ajudar? Estou tendo ataques espirituais noturnos. Como posso fazer uma proteção para que isso não aconteça mais? Sabe? Tu precisa conversar. Nós temos o livre-arbítrio. Então é só através da tua conversa, da tua oração, que Deus, Jesus e o Espírito Santo vai saber o que tu quer. Se tu não falar, ele não sabe. Pode até saber, mas se tu não falou, não pediu ajuda, ele não pode fazer muita coisa por você. Mas se tu pedir, tenho certeza, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar e vai te ajudar. Não tem como ele recusar uma ajuda, um pedido de socorro. Porque é isso que a gente pede. É um socorro, é uma ajuda. Estamos sendo destruídos sem perceber, tá? Então, peça ajuda ao nosso Senhor que Ele vai te ajudar. Então, diante de tudo isso, eu quero rezar um Pai Nosso, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixeis cair tentações, mas livrai de todos os males. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, quero agradecer por mais um vídeo, né? Quero pedir novamente para que vocês compartilhem, curtam, mande esse vídeo para outras pessoas que você acha que ela está passando por esse tipo de situação, mesmo que não esteja, mande. A pessoa precisa ter o conhecimento, saber que esse tipo de coisa existe, sabe? E que é real, está no nosso dia a dia, tá? Então, eu quero desejar a todos vocês que o nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar você, sabe? Possa adentrar da sua casa, que nosso Senhor Jesus Cristo pode levar cura para aquele que precisa, para aquele que está hospitalizado, aquele que está com uma deficiência, aquele que está numa cadeira de roda, aquele que é cego, todos aqueles que precisam de cura e libertação, sabe? Nosso Jesus vai nos ajudar. Então é através dele que a gente consegue a cura e a libertação, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vejo vocês na próxima semana, no mesmo horário. Um beijo.